A disputa pelo governo de São Paulo esquenta, com Tarcísio, Kassab, Derrite e Nunes no tabuleiro, enquanto a ausência de nomes fortes na oposição alimenta a chance de uma reeleição do atual governador. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Vocês montaram um canhão político e isso vai ser decisivo, eu não tenho dúvida disso. Eu tenho certeza, porque nós tínhamos que abrir mão do Derrite para a gente fazer os 2 senadores para São Paulo. Um do PL e outro do PP. Nos últimos dias, teve uma reunião de filiação do Derrite, secretário de Segurança Pública, de refiliação. O Derrite sai do PL e vai para o PP, para que ele possa, segundo Ciro Nogueira, presidente do partido, concorrer a Senado. E lá tinha grandes nomes, como o Ciro Nogueira, já citado, mas claro, presidente do partido, o governador Tarcísio de Freitas, também do partido, e tínhamos também Valdemar da Costa Neto, do PL, mostrando que apesar da troca tá tudo bem, inclusive foi argumentado de que isso era um esquemão mesmo. Tínhamos também a presidente do Podemos e o nosso grande Gilberto Kassab, também presente. Então assim, grandes nomes. E nesse evento, o que marca foi não só a volta do Derrite pro PP, para fazer ali uma rachadinha, e também um endosso cada vez mais forte desses grandes nomes da política de uma possível candidatura Tarcísio de Freitas à presidência. Né? Essa ida do Derrite pro PP é clássica, porque o PP é um partido conhecido por ser da bala. Muito quadro histórico da polícia, é tudo PP. Delegado Olim, os Telhadas. Quem pegou a herança do Maluf de verdade foi o PP. Né? Foi o PP. Acho que tirando o Conte Lopes, esse sim é da bala mesmo, não é do PP. Eu fiquei pensando a quantidade de candidatos que a gente tem a suceder o Tarcísio que nem sabe se não vai concorrer à reeleição. Né? A gente fala de Kassab, Ricardo Nunes, o Felício Ramute, que é o vice, o André do Prado, o Derrite, que está cogitado ao Senado, mas o próprio Ciro Nogueira disse que caso o Tarcísio saia para a presidência, é um nome que ele apoia para suceder o Tarcísio no governo do estado. E o Ricardo Nunes, né? Ricardo Nunes também é outro interessado, ele teve aí num evento com prefeitos do interior de São Paulo, diz daquele jeito bem fanfarrônico do Ricardo Nunes que os prefeitos procuram ele para tirar fotos, tal, querendo mostrar um prestígio, uma grande articulação no interior do estado. Então, assim, a gente tem as novas prévias da direita no governo do estado de São Paulo, num cargo que a gente nem sabe se está vago, né? Isso mostra como essas candidaturas de direita têm proliferado de maneira muito mais espontânea e orgânica e natural do que as candidaturas de esquerda. A gente falou no último programa do Haddad como uma alternativa para o PT lançar alguém para o Senado do estado de São Paulo. Olha a quantidade de quadros que políticos identificados com a centro-direita, mais ou menos bolsonaristas, têm, né? Assim, é impressionante. Não, e o caso de São Paulo é realmente uma maluquice, se pontuou muito bem. Eu acho que se faz até mais pressão pro Tarcísio ir para que vague a fila, né? Porque se a gente pensar, a direita parece não querer disputar a eleição do Executivo Paulista, visto que não tem a esquerda não tem nenhum nome para antagonizar, né? Vai ser uma disputa que a gente já vem sinalizando aqui que vai ser uma disputa fácil, tal, sobretudo pro Tarcísio, que parece conseguir reeleição com tranquilidade. O PT não apresentou nenhum nome e tal, os partidos de esquerda também não apresentaram nenhum nome substancial, tal. A gente até falou do Márcio França, o melhor nome que se deu foi do Alckmin, mas enfim, vamos ver. E aí, parece que realmente, né, a direita não quer fazer disputas entre elas dentro do Executivo Paulista, né? E é engraçado porque os nomes aí que vocês mencionaram, eles vão da centro-direita até a extrema-direita. Né? Mais ligado ao bolsonarismo, inclusive. Né? Se tivesse que o Bolsonaro tivesse que indicar alguém desses nomes aí, perdão ao Nunes, que acha que a terra gira em torno dele, vai ser o Derrite, né? Derrite que é capitão também. Então tem toda uma mutreta. Mas pelas declarações do Bolsonaro, tudo indica que o Tarcísio deve ser candidato à reeleição, né? Porque isso, a gente está discutindo isso, enquanto a Michelle Bolsonaro está aparecendo ali como uma futura candidata a poste em 2026. Porque é isso, né? Português, claro, poste. E o Tarcísio igual. O Tarcísio é postulante a poste, porque se o Tarcísio acha que na asa do Bolsonaro vai governar, eu não sei muito bem. Eu acho que é por isso mesmo que o Bolsonaro não endossa ele. E ele falou isso. O Bolsonaro falou isso. Ele aperta a mão dos inimigos aí. Falou Exatamente. isso aí. O Bolsonaro sempre que pode dá uma baixada de bola no Tarcísio. Eu acho que entendendo isso aí mesmo. Porque qual que é a grande questão do Bolsonaro, né? É ele mesmo, né? É ele e os filhos dele, né? Ainda que eu acho que é uma estupidez. Eu acho uma estupidez do jeito que o Bolsonaro trata o Tarcísio. Inclusive, eu acho que o Tarcísio é a melhor saída pro Bolsonaro. Que passaria ali um sucessor mais competente, melhor, sei lá, tal. E o Tarcísio ia fazer os favores que um presidente pode fazer pra alguém que tá sendo
perseguido na justiça, né? Uhum. Então eu acho que as melhores chances do Bolsonaro não é com a Michelle Bolsonaro ou com ele garantindo uma presidência com poste. Eu acho que é apoiar o Tarcísio mesmo e falar, ó, Tarcísio, eu te ajudo aqui, você me ajuda lá na frente. E o Tarcísio parece uma pessoa que ajudaria o Bolsonaro, assim. Ele não me parece o sujeito que trairia, né, o Bolsonaro dessa medida. Não sei, ele parece gostar do Bolsonaro. Então, ele sonha em ser o 06, eu Do acho. Tarcísio? Do jeito que ele fala, não, todo apoio ao capitão, fala, vai no Supremo Tribunal Federal. Então, ele tem uma lealdade estranha ao Bolsonaro, eu acho. Eu pelo menos. acho, ele quer ser o 06, mas o Bolsonaro acho que não gosta muito dos filhos, né? Ele dá muita porrada nos filhos. Foi uma infância traumática, né? E, inclusive, nessa questão, se a gente pegar. Cara, se a gente pegar o Tarcísio tem várias críticas que é possível fazer ao Tarcísio, já fizemos aqui várias, etc e tal. Mas o Tarcísio, ele é um engenheiro do ITA, um cara competente. Quando foi capitão, esteve lá no Haiti, etc e tal. Tem um bom trânsito político, apesar dele fazer aquelas pataquadas lá dele de vez em quando, mas enfim. Ele é um Bolsonaro melhorado, assim. E aí você vê, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, que quando o Tarcísio tava sendo capitão lá no Haiti, o Eduardo Bolsonaro tava fumando maconha com os caras do Forfã. Então, eu imagino que o Tarcísio deve pegar pra ele também essa questão de os nomes ventilados da direita. Que o Tarcísio, que tem esse histórico, ou o Eduardo Bolsonaro, que é o filho do Bolsonaro só, O né? filho do Uhum. Bolsonaro. Mas eu acho que tá muito relacionado a controle, né? Eu acho que uma vitória do Tarcísio para a presidência da República, mesmo com o endosso do Bolsonaro, é a solidificação do nome dele como um candidato nacional, né? Ele é presidente da República. Então ele vence em 2026. O Bolsonaro pode ser largado no meio do caminho. O Tarcísio pode ter esse primeiro momento de cumprir uma promessa feita em relação, por exemplo, à eventual condenação do Bolsonaro no final do ano, mas talvez pare por aí, né? O Bolsonaro me parece alguém que ainda quer manter o controle desse movimento político de direita, talvez por considerar que ele é o grande pioneiro. E ele sabe que se esses quadros alternativos a ele se solidificarem do ponto de vista nacional, ele já não vai ter tanta ascendência, né? Mas ao mesmo tempo ele sabe do tamanho da popularidade que ele tem. E o Tarcísio sabe que não pode concorrer à presidência sem o endosso público do Bolsonaro, sem o investimento do Bolsonaro na campanha. Se o Bolsonaro antagonizar com o Tarcísio chega muito mais enfraquecido à disputa da presidência em 26 do que ele chegaria com o Bolsonaro minimamente ativo na campanha, né? Inclusive eu li essa semana que o Bolsonaro cogitava, se o Lula chegar substancialmente impopular no início de 2026, ele vai apoiar algum candidato mais próximo do núcleo familiar dele. Michele, Eduardo, Flávio, enfim. Se o Lula chegar mais fortalecido, ele vai apoiar o Tarcísio. Então ele parece acreditar que o Tarcísio é o plano B dele. Se o Lula chegar com cara de reeleito, ele precisa apoiar alguém que seja mais popular, que tenha mais musculatura, mas não me parece o ideal. Eu acho que o Bolsonaro prefere vencer e ainda mandar, de certa forma, não só vencer e ter um acordo cumprido, como seria mais ou menos no caso do Tarcísio, que não tem total autonomia, mas já tem muito mais autonomia do que um dos filhos do Bolsonaro na cadeira da Mas presidência. o Tarcísio, ele é a bola da dividida entre o Temer e o Bolsonaro, eu sinto. Ele tá meio. Eu sinto o Tarcísio meio preso ao Bolsonaro, mas o Temer sonha em fazer essa frente ampla da centro-direita. Falta arrumar o candidato da centro-direita. Frente ampla da centro-direita com o Tarcísio, Isso, com isso. o Zema. Não, é o Zema, grande Falta o Zema. centrista, né? Eu lembro de ter apoiado a candidatura do Ratinho e o Ratinho desapareceu do debate, né? Eu Sumiu. tava completamente errado. Não, mas o Zema, ele disse que é candidato independente das discussões. O Zema não quer ser senador, né, pelo visto. Não, ele quer ser candidato a presidente. É uma bela ideia do Zema. É, porque eu acho que pro novo seria bom, assim, ter um candidato à presidência. É. Mas, cara, nessa reunião do The Hit, esse evento, né? Reunião não, um evento de reviliação do The Hit agora. Porque qual que é a rachadinha que eles vão fazer? Qual que é a ideia? O The Hit sai do PL e volta pro PP pra garantir o Senado. E aí o PL vai lançar o Eduardo Bolsonaro como segundo senador. Uhum. Então a ideia, ainda que eles tenham falado, não, porque já eles vão disputar, etc e tal. Não, a gente sabe que é pra eles conseguirem os dois senadores, nessa grande coligação informal, né, que eles têm. Nessa, assim, ainda que a gente tenha o Eduardo Bolsonaro ali, ou seja, um Bolsonaro de primeiro escalão, né? Depois do Bolsonaro vem o Eduardo Bolsonaro. Sim. Ainda assim, eu acho que os partidos já estão entendendo, e os partidos, eu quero dizer, o Ciro Nogueira e o Valdemar da Costa Neto, já estão entendendo que eleitoralmente a figura do Bolsonaro pai realmente não vai rolar. Se alguém antes tinha alguma dúvida, se poderia ter algum acordão, não, agora é claro que não vai ter. E os outros nomes que o Bolsonaro fica ventilando, que nem a mulher dele, não parece ter muita. Ainda que não, mas a Michelle é muito forte no veio evangélico. Eu vi que ventilaram lá era a Michelle e o Malafaia, né?
Tipo, puta, eu acho que isso fica muito caricato, assim, por uma chapa, não me parece ter volatilidade política nenhuma, isso, capilaridade política nenhuma, isso, a ponto de um partido apoiar, sabe? A ponto do PL, ou talvez o PRTB comprasse essa ideia, mas a ponto do PL apoiar isso, porque sabe que a chance é. Tipo, tem chance, tem força, pode ter, mas é baixa, não é igual a gente ter o Tarcísio que parece uma certeza de alguma coisa. Então eu acho que a presença ali do Valdemar simboliza bastante isso, sabe? E os endossos em cima do Tarcísio representam bastante isso, de que os partidos estão entendendo que ou eles superam o Bolsonaro e o bolsonarismo, e muitos bolsonaristas já estão entendendo isso, tipo o Nicolas Ferreira, que tem desvencilhado a imagem dele cada vez mais do Bolsonaro, já entendendo que, olha, é aquilo que você, Lucas, já falou aqui em outros programas, que o futuro é o bolsonarismo sem Bolsonaro, né? Porque, querendo ou não, cara, a figura do Bolsonaro é uma figura muito eleitoresca, assim, demais. Não tem nenhum grande conjunto de ideias, nenhum grande defesa de projeto, de qualquer coisa. É uma figura eleitoral só, é um líder carismático da eleição. A partir do momento que ele não tem o fator eleitoral, porque ele não pode, e ele parece não querer ventilar quem tá melhor, eu acho que essa galera entende que, olha, vamos ter que deixar isso aqui de lado. E aí eu não sei até que ponto também. Essa semana a gente teve a questão lá do Marco Rubio e o Senado americano ventilando coisas, o que tá na cara do que é pro Alexandre de Moraes, né? E aí você mesmo, Lucas, falou isso, que talvez o sucesso do plano do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos seja a ruína deles aqui, né? Sim. E talvez o Eduardo Bolsonaro acabe se lascando nessa história também. Aí é uma morte eleitoral do bolsonarismo pra mim. Aí eu acho que acaba mesmo. E você vê como a família Bolsonaro deixa todo mundo em compasso de espera, né? Porque o PL espera a volta do Eduardo Bolsonaro para se lançar ao Senado, e aí a direita bolsonarista, pós-bolsonarista, pós-moderna bolsonarista, Uhum. tá interessado nas duas vagas, né? Tem eleição para duas cadeiras no Senado ano que vem. Em São Paulo é o suplente do finado Major Olímpio e da A Mara Gabrilli. Mara Gabrilli, porque o Marcos Pontes foi eleito na última eleição, então eles teriam 3 nomes ligados ao bolsonarismo. Mas o Supremo Major Olímpio, ele é pró-Lula. Então, mas ele provavelmente não vai conseguir se reeleger senador, Não, né? jamais, E jamais. o Major Olímpio morreu anti-Bolsonaro, inclusive. É, Morreu então. anti-Bolsonaro. Mas assim, seria uma vitória de 3 candidatos bolsonaristas no Senado por São Paulo, né? O Pontes fica mais 4 anos. Se eles elegem o Eduardo e elegem o Derrite, por exemplo, você tem uma frente muito ampla de senadores bolsonaristas no estado mais populoso e importante do país. Mas como a família Bolsonaro deixa todo mundo esperando, o Eduardo Bolsonaro tá deixando todo mundo esperando porque tá nos Estados Unidos, nesse autoexílio, tentativa de sobrevida do bolsonarismo internacionalmente, aí nesse contato com o Partido Republicano. E o Jair Bolsonaro deixa todo mundo esperando porque, pelo visto, ele só vai decidir um apoio depois do julgamento dele. Isso. Então, também Tarcísio, todos os governadores que a gente cita, programa assim também, estão esperando o que o Bolsonaro vai fazer depois da sentença dele ser anunciada, né? Bolsonaro vai optar pela alternativa de levar uma candidatura mesmo preso e vai ter a sua candidatura barrada pelo TSE? Se é esse o caso, eu imagino que seja alguém muito mais próximo do núcleo familiar dele que toparia, né? Agora, se ele vai entender que ele precisa passar esse bastão, ainda mais preso, para alguém que possa prometer para ele uma anistia, né, um indulto, o Tarcísio é o candidato mais competitivo entre os governadores, né, indiscutivelmente. A terceira questão é, o Tarcísio quer perder o governo do estado de São Paulo para se arriscar à presidência? Porque também ele corre o risco de ficar uma figura ostracizada, né, não vai querer ser candidato à prefeitura de São Paulo 2 anos depois, e vai ter outro governador sentado na cadeira do Palácio dos Bandeirantes, que vai estar querendo disputar a reeleição. Então ele vai ficar um pouco deslocado, pelo menos 4 anos da política, onde ele talvez pense ser senador, se ele pensar em voltar à vida pública. É um risco, mas é um risco que pode ter um prêmio muito alto caso ele vença a eleição para a presidência em 26. Né? Mas eu acho que ele faz esse cálculo. Não sei se eu tô sendo muito inocente aqui, mas eu vejo nele ele querendo o 2026 no Palácio dos Bandeirantes. E outra, ele aqui em São Paulo, como o Guilherme já falou, a gente já criticou muito o Tarcísio, eu critico muito o Tarcísio, e eu não tô querendo trazer se ele é ético ou não, se a política dele eu concordo ou não, mas ele fez exatamente o que prometeu. Ele está fazendo exatamente o que ele prometeu. Falar, greve dos metroviários. Ele prometeu privatizar. Pau no professor e no estudante. Ele falou, ele tem endosso disso. Aqui em São Paulo ele ganha com ampla margem. Principalmente no interior. Principalmente no interior. E ele vende o que o eleitor quer comprar, né? Exatamente. Essa ideia de uma polícia mais truculenta é o que o eleitor paulista votou. Então, ele entrega o que o eleitor paulista... Isso é popular a ponto do Derrite ser cogitado candidato a senador com
amplas chances de vencer. A gente não está falando de alguém que é impopular como secretário de Segurança Pública. Nós estamos falando de alguém que é um secretário de Segurança Pública popular, principalmente entre grupos bolsonaristas mais ligados a questões de segurança pública. Aí volta essa questão da articulação com as polícias, que policiais e militares na política têm se tornado uma força cada vez mais constante, mais presente. Sempre foi, né? Mas há um movimento de retomada aí na última década de certo protagonismo. E, naturalmente, esses caras vão ganhando expressão e exposição e se comunicam com o eleitor de maneira muito mais eficiente do que uma candidatura à esquerda, né? A gente fala de problema de comunicação, acho que o problema de comunicação na esquerda já passa um pouco dessa relação dos potenciais candidatos e deputados de esquerda com as suas bases em comparação a os candidatos de direita com as bases, assim, a articulação é direta, esses caras têm um contato muito próximo e mostram para os seus eleitores que seus interesses estão sendo representados no legislativo, em todas as instâncias. Não é o melhor dos mundos, não é a melhor atuação parlamentar, mas dá voto, e político quer ser reeleito, né?